Oi, literamigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês se será que todos os livros que eu dei 5 estrelas, que eu tenho anotado, ainda são 5 estrelas? Bom, a gente sabe que muitas vezes a gente muda, né, as nossas notas pra cima, pra baixo, mas será que aqueles livros que a gente deu 5 estrelas, que significaram alguma coisa pra gente, também mudam? Bom, eu vi esse vídeo no canal da Larry Reads, e ela fez um tier ranking, né, ranqueando, mas eu vou fazer falado mesmo pra vocês. Eu vou dividir em 3 categorias. Ainda são 5 estrelas, tipo, claramente são 5 estrelas. A antiga Rayane, então, tipo, a Rayane, sei lá, quando leu isso. A antiga Rayane pode ser, tipo, de 2 semanas atrás, tá? Mas a antiga Rayane achava isso. E a terceira é, tipo, eu endoidei, isso não é umas 5 estrelas, isso, tipo assim, tá bem longe. Então, eu tenho aqui separado livros que eu tenho contado desde 2019 pra 2025. Só que tem uma série específica que é de 2017 ou 2017. Então, eu coloquei aqui antes de 2020 pra facilitar. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se algum desses livros você já leu e se sim, qual a nota você deu pra ele. Então, bora pro vídeo! Bom, vamos começar com a categoria antes de 2020. Não tem que ter, senão eu esqueço. E o primeiro é aquela série lá que eu comentei de 2017, mais ou menos, que é A Seleção. A Seleção eu até queria reler, tinha um projetinho de reler esse ano, acabou não rolando, mas ainda é uma meta minha reler essa série. Mas eu acho todos os livros, foi 5 estrelas, tá? Um parênteses, mas eu só peguei um livro específico. E neste caso, eu acho que é a antiga Rayane. Eu não sei se hoje, eu lendo com 21 anos, eu daria 5 estrelas. Talvez sim, por momento nostalgia, enfim, foi um livro que me marcou muito, me fez, né, começar a ler outros gêneros, vamos dizer assim, porque é quase uma fantasia, uma distopia. Mas eu não sei se hoje em dia eu daria uns 5 estrelas, talvez um 4, 4,5, talvez, mas um 5 já não tenho certeza. Um outro livro que foi antes de 2020, que foi na verdade no período de 2019, 2020 e um pouquinho de 2021, é a coleção de After, mas o único livro surpreendente que eu dei 5 estrelas foi After, depois da verdade, que é o segundo livro. Na minha cabeça, eu tinha dado 5 estrelas para os 2 primeiros livros, mas não, foi só pro segundo. E assim, meu Deus, vamos lá. Esse é um que eu fiquei, quando eu tive ideia desse vídeo, eu fiquei bem relutante sobre o que eu responderia. Porque eu não acho que After, em geral, é um livro 5 estrelas. Inclusive, o primeiro eu dei 4 estrelas e meio. O terceiro e quarto, que é uma enrolação, eu dei 3 estrelas. E o quinto, que é o último, acho que eu dei 3 estrelas e meia ou 4. Agora eu não me lembro. E o Before, né, que é tipo um prequel, eu dei 3 estrelas e meia também. Então é uma série 3 estrelas e meia, 4, por aí. Só que quando eu assisti, então isso seria um pouco insanidade ter sido 5 estrelas, esse livro. Porém, quando eu li os livros, eu lembro que o livro 2, especificamente, o livro 1 também, pela questão da aposta, enfim, mas o livro 2 me marcou muito, sabe? Os 9 dias, os 9 dias me marcou muito. E eu não sei, eu acho que isso é um pouco da antiga eu. Novamente, se eu relesse After hoje em dia, talvez eu odiasse, talvez eu amasse se eu levasse em conta um dark romance, apesar de não ser classificado como dark romance. Mas eu considero isso como antiga eu. Nos outros, se eu tivesse dado 5 estrelas pros outros livros, aí sim seria uma loucura. Mas eu acho que esse aqui, o primeiro também, que não aconteceu, mas caso fosse, são exceções que eu acho que é da antiga Rayane, então tá valendo ali, vamos dizer assim. Bom, agora a gente já tá indo pra 2021, porque, enfim, nesse ano eu li pouquíssima coisa, né, antes de 2020. E em 2021, temos
4 livros? Temos 2 livros também. O primeiro é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu lembro que eu li isso, assim, eu comecei num sábado e terminei num domingo, num churrasco com pagode. No Dia dos Pais. Então, assim, é um livro que ainda continua sendo 5 estrelas. Olha, o primeiro aqui que continua sendo 5 estrelas. Eu acho esse livro muito bom, ele é bem curtinho. Eu acho que essa é uma versão resumida da Princípios. Posso não tá certa, mas eu creio que esteja. Eu tenho vontade, sim, de comprar uma outra edição de Revolução dos Bichos. Talvez uma da... Meu Deus, como que é o nome? Da Antofágica. Eu não sei se a... Meu Deus, esqueci o nome. A Martin Claret ou a... Zahar. Nossa. Tem edições, né, de A Revolução dos Bichos, mas eu pretendo muito comprar uma outra edição, porque é um livro muito bom. E creio eu que ele continua, assim, sendo um 5 estrelas, é muito bom, faz a gente faz a gente pensar e raciocinar. E é engraçado que eu amei esse livro, porém, em 1984, 89 é o álbum da Taylor. Eu não consegui terminar, né? Eu abandonei ali rapidamente no começo. Então, vamos ver. O outro livro que eu li em 2021, que eu comecei a série em 2021 e fui terminar ano passado, em 2024, é Crepúsculo. E Crepúsculo é o único livro da série que eu dei 5 estrelas. Depois, se eu não me engano, Lua Nova eu dei 4,5, Eclipse eu dei 3,5 e Amanhecer do 4 ou 4,5 também. Gente, assim, Crepúsculo eu amo. Eu vi hoje, eu não lembro em que canal, mas era da gringa, uma menina que leu Twilight, né? O primeiro livro, e falou que era muito bobo, que os filmes eram melhores. Gente, sim, é uma adaptação muito, muito boa, tá? Vou dizer assim, sinceramente, é muito boa. Até os livros chegam a ser melhores, né? Principalmente no último livro, que é o Amanhecer. A adaptação ficou excelente. Mas eu tenho muito carinho por Crepúsculo. Eu assim, sou apaixonada pelos filmes. E quando eu li, eu senti tudo aquilo que o filme me proporcionava, sabe? Um momento de abraço, de carinho, de acolhida, de você querer ficar num sol de 50 graus aqui do Brasil, mas debaixo da coberta, tomando, tipo assim, um chocolate quente, lendo e escutando musiquinhas, sabe? Tranquilinhas. Então, assim, é muito bom. Então esse aqui é claramente um vale dos 5 estrelas. Poderia colocar como Antiga Rayane? Poderia, mas ele ainda, se eu relesse ele, assim, hoje ele seria um 5 estrelas. Já indo pra 2023, que também temos 2 livros 5 estrelas, eu fui aumentando, né, a quantidade de livros lindos, mas as 5 estrelas foram mantendo ali entre dois livros. Vocês vão ver que 2023 e 2024 foram bem mais, e 2025 tá meio precário porque eu não tô lendo muito. Então aqui 2022, a gente tem a nossa... Eu peguei o 5º livro porque era mais fácil de pegar, mas aqui eu quero considerar a série toda de Heartstopper, gente. Eu amo esses quadrinhos, eu amo a série, eu acho genial. E ele ainda é um vale dos 5 estrelas, assim, eu adorei como a Alice Oseman conseguiu mesclar tudo... Ai, eu vou espirrar. Não, espirrei. Mesclar a história do Nick e do Charlie nos quadrinhos. E eu tô muito, muito, muito ansiosa pro volume 6, que vai encerrar, né? A série, por um outro lado, já não gostei muito. A primeira e a segunda temporada foram, tipo, magníficas. A terceira eu não tive muita vontade de ver, eu confesso, assim. Eu vi umas ceninhas, mas eu falei, ai, gente, preguiça. E agora vai ter um filme, né? Em vez de uma 4ª e última temporada, vai ter um filme. Então o filme eu quero ver. Mas os livros, assim, as HQs são maravilhosos e são válidos, 5 estrelas. Genial. E o último livro já de 2022 é um livro que ele também é um válido 5 estrelas, que é Kill Switch. Eu pretendo muito fazer a releitura de Devil's Night. Eu achei que eu ia fazer esse ano, acabei não fazendo, pretendo fazer ano que vem. Sim, tá? Porque eu quero ler outros livros da Penelope Douglas, mas eu quero primeiro terminar Devil's Night. E assim, gente, muito bom. Eu li pelo Kindle em 2015, cheguei até a metade, mais ou menos, meu Deus, de Nightfall, que é o livro do Will. Aí eu acabei indo ler outras coisas, né, enfim. E logo depois já comprei os livros, só que aí eu falei, não, eu não vou continuar a leitura, eu vou
reler tudo e nunca reli. Mas Kill Switch foi o único livro da série que eu dei 5 estrelas, até os que eu li, né? Então, Corrupt e Conclave foram 4 estrelas e meia. Hideaway foi 4 estrelas, 5 estrelas com Switch. Nightfall não terminei e não cheguei a ler Fahrenheit. Esse é um válido 5 estrelas. Talvez no futuro, se eu fizer esse vídeo daqui 5 anos, talvez não seja mais um válido, talvez seja a antiga Rayane. Mas no momento é muito válido 5 estrelas. Eu acho que foi o primeiro dark romance assumido como dark romance que eu li. Muitas vezes a gente lê, né, aquelas histórias, até mesmo do Wattpad, gente, a gente vai considerar o Wattpad como leitura no momento. Tipo assim, é uma história que é totalmente dark romance, mas ela como romance, porque eu acho que a gente não categorizava, sabe? Talvez no máximo um romance erótico, enfim. Então esse foi o primeiro livro que eu realmente li que estava lá, dark romance. Então, muito bom, Damon Torrance, meu amadinho. Vou pegar a pilha de 2023. Ui! Agora chegamos mais livros. 2023 aqui, só pra confirmar. Bom, 2023 aqui eu peguei 2 livros de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Porque aqui foi um caso que eu dei 5 estrelas e vocês vão entender. Manual de Assassinato para Boas Garotas, ele é claramente um válido 5 estrelas. Tipo assim, eu amo esse livro. Amo, e aí eu tô considerando tanto o Manual de Assassinato para Boas Garotas, tanto o Jogo Fatal, que é aquele prequel. Maravilhoso. Eu comprei ele na pré-venda, chegou e eu li ele, tipo assim, em 2 horas. Eu quase comecei a reler os livros porque eu tava, tipo assim, fascinada. Então ele é claramente um 5 estrelas válido. Porém, na época, eu considerei o seguinte, eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. E Boa Garota Segredo Mortal, eu só dei 5 estrelas. Não foi um 5 estrelas, mas não favoritado. E aí, Boa Garota Nunca Mais, que é o 3º livro, eu dei 4 estrelas. Isso. E o prequel, como falei, dei 5 estrelas. Porque, inclusive, gente, um parênteses aqui, o final de Assassinato para Boas Garotas, eu fico triste até hoje, eu quero uma continuação. Enfim, só que depois que passou ali um tempo, isso aqui, como eu falei, em 2023, em 2024, esse ano, eu fiquei pensando, e esse livro não é um 5 estrelas, gente? Eu comparar essa maravilha, sabe, essa preciosidade com isso aqui, não que não seja bom, tá? Esse livro é muito bom, a trilogia é muito boa. Mas esse livro é muito mais uns 4 estrelas e meia. Então esse eu vou considerar como eu tava louca. Esse livro não é 5 estrelas, é 4 estrelas e meia. E aí faz sentido ali, no caso. Eu não lembro agora se Boa Garota Nunca Mais, que é o 3º livro, eu tinha dado 4 estrelas ou 4. Se eu dei 4 estrelas e meia, ele fica 4. Se eu dei 4, permanece 4. Mas esse livro aqui, infelizmente, não é um 5 estrelas. Mas acontece. Mais um que é um pouco polêmico no BookTok, né? E no BookTube, e eu não sei tanto, mas no BookTok é A Paciente Silenciosa. Eu acho que... Nossa, esse também é um ponto. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. E... eu acho válido, porém com algumas reservas. Ele é um 5 estrelas. O plot, ele é assim, maravilhoso. Você, tipo, eu, no meu caso, falando exclusivamente por mim, eu não adivinhei o plot, eu fiquei chocada com o final, eu fiquei tipo, meu Deus, minha cabeça explodiu. Porém, muita gente fala que é previsível, que é chato, que é... Então, assim, se eu relesse hoje em dia, eu daria 5 estrelas? Não sei. Porque eu fico pensando, se eu relesse, eu teria que reler como se eu tivesse apagado minha memória, porque senão eu vou saber o plot, não vai ter o mesmo impacto. Mas eu quero reler esse livro pra ver se ele realmente é um 5 estrelas. Ah, mas você vai ler um mistério, você vai mudar sua nota. Não, gente. Se eu perceber que a história faz sentido, né, como um todo, eu vou manter 5 estrelas, mesmo que não tenha tido o mesmo impacto. Agora, se quando eu reler eu perceber que teve, nossa, tem uma nuance, nossa, isso não faz sentido, aí eu vou abaixar, talvez, mas a princípio é um válido 5 estrelas, tá? Eu adoro esse livro aqui do Alex Michaelides. Eu li As Musas, foi acho que um 4 estrelas, e eu não comprei, mas eu quero muito ler A Fúria, que assim, meu Deus. Aí em 2023 temos Até que a Morte Nos Ampare, é um livro brasileiro do Marcos Martins. E eu não vejo muita pessoa falando dele, esse aqui eu vi no unboxing da Janara Vargas.
E ela mostrou, não sei se ela leu esse livro já, mas eu comprei e, assim, logo já li e é maravilhoso esse livro. Tipo assim, é sobre um menino que ele dorme e ele é levado para um passeio no mundo dos mortos com a Dona Morte. E aí ela vai contar a história desta protagonista, da noiva protagonista. E, gente, esse livro, assim, é muito bom. Foi um dos primeiros livros que eu realmente grifei as coisas, sabe? Tipo, de grifar, mas porque eu não grifava nada, tá? Não sei se eu consigo pegar pra vocês, peraí. Que eu grifei uma palavra só, mas enfim. É um livro muito bom. Se você tem gatilhos, eu não sei se tem lista de gatilhos, tá? Mas... toma um pouco cuidado, porque ele não é aquele gatilho, mas ele toca em tópicos sensíveis, como depressão. Então, assim, muito bom e é um vale dos 5 estrelas que eu quero muito reler algum momento da minha vida. Próximo, que minha mãe tá lendo, que é Suicidas. Eu percebi que esse é o único livro que eu dei 5 estrelas do Rafael Montes. Na minha cabeça, Jantar Secreto eu tinha dado. Então, ele não tá aqui por isso. Mas hoje em dia, eu enxergo Jantar Secreto como 5 estrelas. Ele é um que eu mudei de nota, mas pra melhor, tá? Ele não tá aqui por isso. Suicidas. Suicidas do Rafael Montes foi o primeiro livro que eu li dele, ou foi o segundo? Não, foi o segundo, o primeiro eu li Jantar Secreto. Foi muito bom. Gatilhos, tipo assim, eu também não sei se tem lista de gatilhos no livro, mas pesquisa a lista de gatilhos, porque tem muitos. Mas o plot desse livro, a história, enfim, é muito bom. Mesmo. Novamente, hoje em dia, se eu lesse ele, talvez acharia algumas coisas que, né? Mas eu vou manter ele muito como um vale dos 5 estrelas, porque é muito bom. E apesar das pessoas falarem muitas vezes que o Rafael, ele usa os livros dele pra ser misógino, eu não vejo por esse lado. Eu acho que... ai, vamos lá. Eu sei que livro a gente usa pra sair da realidade, pra ser feliz, mas também tem livros que são mais sérios. E a gente pode pensar num livro de mistério, suspense principalmente, tá? Como algo mais sério. Principalmente suspense policial. Vamos pra essa linha. E eu acho que se num livro de suspense a gente não mostrar a realidade, sabe? Então aqui, não tanto desse livro, mas vou pegar o exemplo de Dias Perfeitos. Não li o livro, não tenho propriedade pra falar, mas pelo que eu sei, a moça sofre muito e tem um final que eu já sei qual que é o final, mas eu não vou dar spoiler. Então muita gente fala que é só pra machucar a moça e fazer ela sofrer. Sofrimento por dor. Só que eu sinto que não, gente. Isso acontece na vida real. Se você abrir ali o G1, o CNN da vida, enfim, se ligar à televisão, você vê quantas mulheres passam por isso. Então por que a gente não pode pegar um livro e ver isso também, sabe? Não acho que seja misoginia. Ah, mas os homens sofrem 1000 vezes menos que as mulheres. Nesse ponto eu concordo, mas também até a página 2. Esse é meu pronunciamento sobre o assunto. Mas eu adoro, ele é super válido pra mim. Um outro livro que ele não tava catalogado no meu Goodreads e nem no meu aplicativo offline de livros é Verity. Verity eu dei 5 estrelas pro livro. Eu li também em 2023 e foi muito bom. Tipo, foi uma leitura muito boa. Ele é super válido, 5 estrelas. Eu não sei porque ele não tá lá na catalogação. Acho que é isso que fala. Vai ter filme. Eu tô muito animada pra ver o filme. Eu acho que eu vou esperar, tipo, um mês antes e vou reler na versão em inglês, finalmente, Verity, pra poder ver o filme, que é com a Anna Hathaway e com a Dakota Johnson, se eu não me engano. Mas é muito bom e é um vale dos 5 estrelas. A gente começa a ver em 2023 um padrão de suspenses, né, que não tinha até então. Universo Foley, Só Amigos, livro 1. Aqui eu tô englobando o livro 1 e o livro 2, porque eu não li o livro 3 ainda. Ambos 5 estrelas, ambos validíssimos, que continuam sendo 5 estrelas. É muito bom, é um romance com fantasia, com um pouco de dark romance, com personagens crus, vamos dizer assim,
que mostram a sua essência e parecem muito reais. Então, assim, muito bom, indico, e é nacional. Ai, meu Deus. O último de 2023 é Objetos Cortantes. Deixa eu pegar a capa. Acho que foi o único jacket que eu não me livrei, porque eu gosto dessa jacket, Objetos Cortantes. Esse livro, eu tenho um ponto. Quando em 2023, eu assisti, por assistir mesmo, Garota... Nossa, Gone Girl. Como é que fica Gone Girl em português? Garota Exemplar. Garota Exemplar. E aí eu amei o filme, eu tipo assim, meu Deus! Eu preciso ver outras adaptações de livros da Gillian Flynn. E aí eu achei a série da HBO, Sharp Objects, né, no caso, Objetos Cortantes. E eu vi tipo em 2 dias, 3 dias no máximo. E é muito bom, o plot é muito bom. E eu falei que eu queria comprar os livros. Garota Exemplar não comprei até hoje, porque tá muito caro. Tipo, muito caro mesmo. Ai, meu Deus. Mas o Objetos Cortantes eu comprei e eu li. E assim, é muito fidedigno a série. É muito, muito parecido. O final, assim, tem uma coisa ou outra diferente, mas não muda o culpado. É só que na série, se eu não me engano... Deixa eu ver, deixa eu confirmar isso aqui. No filme não, na série, meio que acaba quando a culpada, né, a pessoa culpada, o assassino, se eu não me engano, é descoberto. Aqui tem um epílogo, tem um pouco a mais. Mas, enfim, é muito bom. E eu falei, cara, mesmo que eu tenha amado o filme, dado 5 estrelas pro filme, pra série, e já saber o que aconteceu aqui, eu ainda assim preciso dar 5 estrelas pra esse livro. É muito bom. Então, assim, maravilhoso. Agora indo pra pilha de 2024, do ano passado, que é um pouco mais recente, talvez vocês se recordem, né? Ui. Comecei o ano lendo A Camareira, que foram 5 estrelas. Será que continua? Eu não sei. Assim, quando eu li A Camareira, a Molly Maid, né? Eu amei. E fiquei obcecada e eu queria muito o livro, a continuação. Só que não tinha no Brasil. Eu fiquei, meu Deus! Eu quase cogitei em comprar em inglês. Só que aí veio pro Brasil O Hóspede Misterioso, em janeiro ou fevereiro. E eu não comprei ainda. E assim, sabe quando você vai esquecendo? Eu acho que ele ainda é um 5 estrelas, mas eu perdi um pouco da vontade. Então, eu não sei. Eu vou considerar ele um pouco sobre a Rayane Antiga, tá? Vou colocar que ele ama a Rayane Antiga, amou esse livro. Mas eu quero muito comprar O Hóspede Misterioso pra ver se a paixão desse livro reacende no próximo, no segundo livro. Se reacender essa paixão, ele volta a ser um válido. Se não, segue aqui na antiga Rayane. Outro livro que eu li ano passado foi A Bela e a Fera. Na versão da Zahar, é a versão de bolso. Assim, eu exagerei. Eu acho que esse livro aqui é, tipo, no máximo um 4 estrelas e meia, assim. Mas vai ser muito legal. Tipo, 4 estrelas, esse livro é ok. Só que eu entendo por que eu exagerei. Porque A Bela e a Fera, a Bela é a minha princesa favorita da Disney. É o filme favorito meu da Disney. Meu Deus. Foi por muito tempo meu favorito da Disney. De desenho. Depois Cinderela 3 deu uma subida ali. Foi por bastante tempo, apesar das polêmicas e dos pesares, o meu live action favorito. Aí veio Aladdin e ganhou, assim. Mas eu amo a Bela, eu já tive um quarto. Eu não sei se eu vou ter foto, se eu tiver eu coloco aqui. Um quarto inspirado na Bela e a Fera. Então eu acho que essa emoção me fez dar 5 estrelas, mas é um 4 estrelas. 4,25, vamos dizer assim. Então aqui eu fui um pouco emocionada, tá? Seguindo na linha Um Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes. Bom, essa aqui é uma versão editada, né? Uma versão, enfim, menor. E hoje em dia eu tenho a versão oficial, enfim, já até fiz a releitura dela.
Ai, do meu box de Sherlock Holmes novo. Meu Deus, são tipo 7h30 da noite, eu tô com sono. E eu dei 5 estrelas. Esse eu acho válido, tá? Esse especificamente eu acho válido. Apesar de quando eu fiz a leitura eu ter lido, né, na versão pequenininha, quando eu li esse ano pela versão do box, que aí é o conto completo, eu considerei ainda a história completa, eu considerei 5 estrelas. Então ele é super válido. Meu Deus. BTK, Máscara da Maldade. 5 estrelas, validíssimo. Foi assim, ele tem uma mistura de tudo, tá? Ele foi maravilhoso, ele é escrito por jornalistas, ele foi o primeiro livro da Dark Side de True Crime que eu consegui ler completo. Validíssimo, gente, validíssimo. As Vitoriosas. As Vitoriosas também é dos Intrínsecos e eu li... Nossa, não vou lembrar que mês, mas foi no ano passado também. 5 estrelas. E esse é totalmente válido, gente. Isso aqui é um livro maravilhoso que pega 2 gerações de mulheres e que são conectadas pelo Palácio das Mulheres, que acolhe mulheres. Uma das mulheres mais antigas que criou esse palácio e agora uma mulher que, após ter um burnout, conhece o palácio. Ele é um livro muito bom, que traz um assunto muito atual, que é o burnout. E como a gente, às vezes, sem perceber, se sobrecarrega e foca em coisas que a gente acha que a gente tá amando certas coisas, quando só é parte da nossa rotina, a gente tem medo de mudar porque já virou rotina. Pega essa visão. 5 estrelas, validíssimo. Livro do cinema. Esse aqui da Globo Livros. Esse foi um também que eu acho que eu exagerei. Ele claramente é um livro maravilhoso, cheio de anotações, super curioso. Eu li uns 3, 4 meses pra ler, conta toda a história do cinema. Não toda, né? Mas enfim, as linhas do tempo, indica um monte de filme. E assim, quando eu dei 5 estrelas eu tava um pouco emocionada com o livro. Hoje em dia, parando pra pensar, ele seriam 4,5 estrelas. Não que ele é ruim, mas é porque... eu não sei avaliar não ficção, gente. E não ficção, quando não me faz refletir muito sobre o livro depois, entendeu? Não. Tipo, não ficção true crime. Me faz refletir até hoje a história do BTK. Esse não. Então daria um 4,5 estrelas. Então esse foi um que eu acabei exagerando. Doutor Sono, Stephen King. Foi o primeiro... não foi o único, foi o primeiro livro de Stephen King que eu dei 5 estrelas, né? Eu li o Iluminado, dei 4,5 estrelas, se eu não me engano. Meu Deus. E eu li Doutor Sono e eu, assim, me apaixonei. Ele é maravilhoso, ele é perfeito e eu quero muito... pra mais pra frente, assim, daqui uns 3, 4 anos, tá, gente? Vamos jogar pra frente mesmo. Fazer uma releitura de O Iluminado e com Doutor Sono, porque, assim... eu acho que se eu reler Iluminado, ele vira uns 5 estrelas e esse se mantém. Então, validíssimo. Não aguento mais, muito livro. Leitura de Verão, Emily Henry. Ele é um livro válido, tá? Ele foi, tirando ali After e Kill Switch, eu acho que ele é o único. Ele é o único romance mesmo, que não é dark romance, enfim, favoritado meu, tá? Depois desse livro eu comprei alguns da Emily Henry, quero muito lê-los, não li. Tô muito ansiosa pelo que não tem, que quero comprar. Aquele Uma Vida... ai, meu Deus, agora eu não vou lembrar o título, tá? Mas enfim, é esse livro aqui que ela lançou esse ano. Eu quero muito ler porque teve muitas polêmicas, muita gente falando muito bem, muita gente falando muito mal. Mas eu amei Leitura de Verão. Eu achei que ia ser... olha que lindo que ficou. Eu achei que ia ser mais um romancinho bobo. Mas não, ele é um livro que eu penso regularmente, não regularmente, mas vamos lá, eu penso nele em momentos da minha vida. E assim, muito bom, quero muito ler os outros livros dela. E aí poder fazer um ranking de qual é meu favorito. Aí tá acabando. Coraline, eu acho que... vamos lá. Não, ele é válido. Eu ia falar que ele se enquadrava ali em A Bela e a Fera, que seria um pouco de exagero. Não, mas Coraline é perfeito. Eu amei o filme. Eu amei a readaptação quando fizeram ano passado, se eu não me engano.
foi ano passado, que fizeram uma nova versão, dessa vez em 3D. Acho que foi isso, não foi 3D. Mas vocês me entenderam. Essa nova aqui, de 20 e poucos anos. E eu amei o livro. Então, assim, sem comentários, é super válido. Ai. O Lado Mais Sombrio. O Lado Mais... Ai, esse aqui também foi um livro lindo. O Lado Mais Sombrio é uma fantasia, né? Um reconto de Alice no País das Maravilhas. E esse, eu acho que eu vou levar pro mesmo lado de A Camareira. Eu preciso ler o segundo livro e ver se eu tenho a mesma emoção que eu tive lendo esse. E se eu tiver, perfeito, aí vai ser válido. Mas se não, eu acho que ele vai entrar na Old Hayane, né? Na Hayane antiga. Porque é um livro que, diferente dos meus outros 5 estrelas, eu não penso nele, assim. Eu penso muito no sentido assim, que eu tenho que gravar o reading vlog da sequência, mas eu não penso muito na história, sabe? Se você falar assim... Eu já falar que eu não sei muito da história, eu sei da história, tá, gente? Eu realmente lembro, mas... Sabe aquela emoção quando eu terminei, que eu surtei, assim, no reading vlog? Eu não penso mais nela como eu faço, por exemplo, em leitura de verão, que eu penso e fico, ai meu Deus, entendeu? Então, tipo assim, é um livro que... Talvez seja minha antiga Hayane. Eu não vou falar que eu mudaria nota, porque esse livro é 5 estrelas sim. Mas talvez uma versão antiga minha. Ai. Bad Prince. Também uma outra marcação linda. Bad Prince... Ah, parênteses que eu deveria ter falado em 2023. Eu não coloquei livros do Kindle, porque só teve um que eu dei 5 estrelas e ele continua validíssimo, que é Games Replay. Continuando aqui. Bad Prince, ele é um validíssimo. Ele entra na mesma categoria de Kill Switch. É muito bom. Eu já li uma vez no Kindle. Se eu não me engano, acho que eu já tinha relido. Não. Aí eu reli ano passado e assim, maravilhoso. E é um livro que eu penso regularmente, sabe? Tipo assim, eu vejo uma música no TikTok e eu falo, putz, nossa, essa é muita música da Red e do Conrad. É Conrad mesmo. E do Conrad. Nossa, isso aqui é muito pro Michael. Isso aqui, não, isso aqui é a Red em pessoa. Nossa, isso combinaria com tal cena. Eu penso muito, sabe, nesse livro. Então, assim, muito bom. Último de 2024, a gente tem Carrie, a Estranha. Carrie, ele é um validíssimo 5 estrelas, tá bom? Ele foi o segundo 5 estrelas do King. E ele é maravilhoso, tá? Eu adorei o filme. Eu vi a versão... Eu sempre esqueço o nome da atriz, mas essa versão aqui, que é de 2017, por aí. Nesse tempo aí. E é muito bom. Eu simplesmente amo esse livro. E agora a gente indo pro 2025, né? Nosso queridíssimo 2025, que quase não tivemos livros lidos. Quem dirá 5 estrelas? Começo do ano, o primeiro livro que eu li, Um Mistério no Caribe. Eu exagerei. Eu dei uma exagerada real. Eu adoro a história, não tô falando o contrário. Mas eu acho que eu me emocionei por ter gostado de uma história da Agatha Christie. Já que eu já tentei ler outros e não consegui. Então eu falei, meu Deus, 5 estrelas. Não. Eu diria que O Mistério no Caribe, da Miss Marple, é um 4 estrelas. Novamente, não tô falando que é ruim, mas é porque eu acho que pra 5 estrelas falta muito, sabe? E aí, no caso, não é nem que falta história. Não, faltou o sentimento. Faltou, meu Deus, 5 estrelas, sabe? Quando eu falei que era 5 estrelas, eu tava emocionada assim. Ao contrário de quando eu falei que o colecionador era 5 estrelas, né? Inicialmente, eu acho que eu falei isso em algum lidos do mês. Eu tinha falado que eu tinha dado 4 estrelas e meia pra esse. Só que aí eu falei que eu tinha pensado melhor, que eu não ia dar 4 estrelas e meia só porque eu não tinha gostado do final, sendo que o final era coerente com a história. Mantenho-se dito, ele é um 5 estrelas que eu não gosto do final. Ele é um 5 estrelas que eu não gosto do final, mas o final é coerente. E se tivesse um outro final, eu não ia gostar. Eu acho que se tivesse um outro... Assim como ter um final que eu não gostei me fez analisar e pensar, não, ele realmente é um 5 estrelas, que se o final tivesse sido o que eu queria na época, hoje em dia eu ia falar que o final foi uma merda e não era coerente. Então o colecionador tem sim um final coerente com a história, apesar de triste. É 5 estrelas e é validíssimo. E o
último, gente, saímos de um monte pra um só faltando. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é validíssimo demais. Eu vivo pensando nele. Todo momento eu fico, meu Deus, eu quero ler a continuação, eu preciso ler a continuação. Está inclusive na minha TBR do mês. Então, assim, gente, é muito válido. Eu tô muito obcecada. Tô, tipo, obcecada com Jogos Vorazes. Eu fico vendo edit no TikTok. Eu fico vendo, meu Deus, onde tá os filmes? Porque eu quero ver os filmes. E depois, não, eu não posso ver Em Chamas, nem A Esperança, nem A Balada dos Pássaros e Serpentes, porque eu não li os livros e eu quero ler primeiro e eu não... Eu fico assim, e assim é minha cabeça 24 horas por dia. E esses foram todos os livros que eu tenho anotado, que foram 5 estrelas na minha vida. Como vocês podem ver, muitos manteram-se válidos. Pouquíssimos foram considerados ali meio exagero. E um pouquinho mais do que pouquíssimos foram considerados ali na antiga Rayane. Mas tem muitas séries aqui que eu preciso finalizar. Jogos Vorazes, Só Amigos, que é do Universo Foley, Lado Mais Sombrio, enfim, muitas séries que eu quero terminar. Então, assim, como eu falei em alguns livros, né, eu quero muito ver a continuação pra ver se realmente, pra ter certeza, se foi um exagero da minha parte ou se realmente eu gosto da série. Entenderam? E, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e como eu comentei, coloque aqui nos comentários se você já leu um desses livros e, tipo assim, eu já li, eu gostei, que nota que eu dei. Ah, Rayane, se você reler esse livro, talvez você tenha uma impressão melhor. Enfim, comentem aqui o que vocês quiserem, por favor, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo, que é semana que vem. Tchau!